Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 68, My Family, High Beginner Level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 68, A Minha Família, Principiante de Nível Alto. In this episode, we're going to learn how to say several professions in Portuguese and the usage of the verbs ser, estar, and ficar, all meaning to be in English. Neste episódio, vamos aprender como dizer várias profissões em português e o uso dos verbos ser, estar e ficar, que significam to be em inglês. Brazil had the influence of several peoples throughout its 508 years of history. O Brasil recebeu a influência de vários povos durante os seus 508 anos de história. Let's listen to the dialogue between Adriano and I, where I tell him a little of how my family was composed. Vamos ouvir o diálogo entre eu e o Adriano, onde eu lhe conto um pouco de como a minha família foi constituída. A sua família toda descende de portugueses? Da parte do meu pai, sim. Mas da parte da minha mãe, descendemos de portugueses, ingleses, espanhóis e holandeses. Que mistura boa! Por que a família da sua mãe descende de tantos povos diferentes? Porque foi uma família constituída por pessoas que foram estudar e trabalhar na Escola de Minas de Ouro Preto. Dizem que a qualidade do ensino lá é muito boa. É sim, e ela foi uma das primeiras universidades do Brasil. E o seu trisavô inglês, ele também trabalhou na Escola de Minas? Não, ele veio da Inglaterra para trabalhar numa mina de ouro perto de Ouro Preto. Ele era engenheiro de minas. Now listen to the dialogue in Portuguese and in English. Agora ouça o diálogo em português e em inglês. A sua família toda descende de portugueses? Is all your family descended from Portuguese? Da parte do meu pai, sim. From my father's side, they are. Mas da parte da minha mãe, descendemos de portugueses, ingleses, espanhóis e holandeses. But from my mother's side, we are descended from Portuguese, English, Spanish and Dutch. Que mistura boa! What a good mixture! Por que a família da sua mãe descende de tantos povos diferentes? Why is your mother's family descended from so many different peoples? Porque foi uma família constituída por pessoas que foram estudar e trabalhar na Escola de Minas de Ouro Preto. Because it was a family composed of people who went to study and work at the Escola de Minas de Ouro Preto. Dizem que a qualidade do ensino lá é muito boa. People say that the quality of teaching is very good there. É sim. Yes, it is. E ela foi uma das primeiras universidades do Brasil. And it was one of the first universities in Brazil. E o seu trisavô inglês? What about your English great-great-grandfather? Ele também trabalhou na Escola de Minas? Did he work at the Escola de Minas as well? Não. No. Ele veio da Inglaterra para trabalhar numa mina de ouro perto de Ouro Preto. He came from England to work at a gold mine near Ouro Preto. Ele era engenheiro de minas. He was a mine engineer. Please repeat after me. Por favor, repita depois de mim. A sua família toda descende de portugueses?
Da parte do meu pai, sim. Mas da parte da minha mãe, descendemos de portugueses, ingleses, espanhóis e holandeses. Que mistura boa! Por que a família da sua mãe descende de tantos povos diferentes? Porque foi uma família constituída por pessoas que foram estudar e trabalhar na Escola de Minas de Ouro Preto. Dizem que a qualidade do ensino lá é muito boa. É sim, e ela foi uma das primeiras universidades do Brasil. E o seu trisavô inglês? Ele também trabalhou na Escola de Minas? Não, ele veio da Inglaterra para trabalhar numa mina de ouro perto de Ouro Preto. Ele era engenheiro de Minas. Professions, profissões. Here are some professions. Eis aqui algumas profissões. Accountant, contador. Actor, ator. Ambassador, embaixador. Architect, arquiteto. Archaeologist, arqueólogo. Artist, artista. Athlete, atleta. Baker, padeiro. Barber, barbeiro. Beautician, esteticista. Biologist, biólogo. CEO, diretor-geral. Chemist, químico. Coach, treinador. Cook, cozinheiro. Dentist, dentista. Doctor, médico. Driver, motorista. Electrician, eletricista. Engineer, engenheiro. Farmer, fazendeiro. Firefighter, bombeiro. Fisherman, pescador. Gardener, jardineiro. Geologist, geólogo. Housewife, dona de casa. Interpreter, intérprete. Jeweler, joalheiro. Journalist, jornalista. Lawyer, advogado. Librarian, bibliotecário. Maid, empregada. Mail carrier, carteiro. Mayor, prefeito. Musician, músico. Nurse, enfermeiro. Operator, telefonista. Painter, pintor. Photographer, fotógrafo. Pilot, piloto. Poet, poeta. Policeman, policial.
psychiatrist, psiquiatra, psychologist, psicólogo, sailor, marinheiro, salesman, vendedor, scientist, cientista, secretary, secretário, singer, cantor, soldier, soldado, student, estudante ou aluno, surgeon, cirurgião, taxi driver, taxista, teacher, professor, therapist, terapeuta, translator, tradutor, veterinarian, veterinário, waiter, garçom, writer, escritor. Here are the masculine and feminine forms of some professions. Eis aqui as formas masculinas e femininas de algumas profissões. O geólogo, a geóloga. O engenheiro, a engenheira. O jornalista, a jornalista. O dentista, a dentista. O escritor, a escritora. O professor, a professora. Note, there are some professions in the feminine form that are completely different from the masculine form. Observação: há algumas profissões na forma feminina que são completamente diferentes da forma masculina. Exemplo: o ator, a atriz. O homem de negócios, a mulher de negócios. O poeta, a poetisa. O garçom, a garçonete. Translating to Portuguese. Traduza para o português. My grandmother is a painter. A minha avó é pintora. That restaurant has openings for cooks, waiters, and waitresses. Aquele restaurante tem vagas para cozinheiros, garçons e garçonetes. Jane is a great translator and interpreter. A Jane é uma ótima tradutora e intérprete. He's the best surgeon in the world. Ele é o melhor cirurgião do mundo. Verb ser, estar, and ficar, meaning to be. Verbos ser, estar e ficar. These three verbs are translated by only one verb in English, to be. Esses três verbos são traduzidos por apenas um verbo em inglês, to be. The verb ser is used for conditions or characteristics that are permanent, and the verb estar is used for transitory or not permanent conditions or characteristics. Usa-se o verbo ser para condições ou características que são permanentes, e o verbo estar para condições ou características transitórias ou não permanentes. Exemplo: ele é simpático, meaning he is friendly. Ela está cansada, meaning she is tired. The verb ser also expresses the time. O verbo ser também expressa o tempo. Exemplo: são 2 horas. It's 2 o'clock. Ficar. The verb ficar means to be located. O verbo ficar significa estar situado. Exemplo: a casa dele fica aqui. His house
is here. Note: the verb ficar has several other meanings in Portuguese. Example: to stay, to become, to keep, etc. Observação: o verbo ficar tem vários outros significados em português. Translate into Portuguese. Traduza para o português. He's very clever. Ele é muito inteligente. My briefcase is on the table. A minha pasta está na mesa. How are you? Como está? Your mother is a very kind person. A sua mãe é uma pessoa muito amável. Where is the nearest bank? Onde fica o banco mais próximo? I'm not Brazilian. I'm a foreigner. Eu não sou brasileiro, ou eu não sou brasileira. Eu sou estrangeiro, ou eu sou estrangeira. The Sahara Desert is very hot. O deserto do Saara é muito quente. The pyramids of Egypt are on the west bank of the Nile. As pirâmides do Egito ficam na margem oeste do Nilo. Where are you? Onde você está? Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2008.